Contra todo o mal conjurado do inferno, toda a perversidade produzida pela humanidade, nós enviaremos a eles só você. Depois dos vídeos dos demônios do cristianismo, do gnosticismo, do iceberg do cristianismo 1 e 2, pessoas que venderam a alma, aqui estamos com o último vídeo da saga do cristianismo aqui no canal. E para finalizar essa temporada de vídeos, nada melhor que falar dos seres angelicais. Esse vídeo vai ser bem especial, pois além da minha pesquisa particular, eu vou usar a pesquisa do Gui Lopes, que é um inscrito aqui do canal que me mandou um e-mail muito complexo com um arquivo gigante, cheio de uma pesquisa angelical. Então salve pro Gui e muito obrigado pela ajuda. E como eu disse, esse vídeo vai finalizar a saga do cristianismo aqui no canal, até porque eu quero explorar outros temas por agora. Não é que eu vou parar de falar disso, eu só vou dar uma diminuída por enquanto. Eu tô pensando seriamente em pegar todos esses vídeos do cristianismo e fazer um mega compilado e postar aqui. Um compilado com uma edição que interligue os temas, como se fosse um documentário, tá ligado? Mas eu tô amadurecendo essa ideia ainda, vamos ver mais pra frente. Mas é isso, se você já se interessou pelo tema, deixa o seu like, o seu comentário e sua inscrição aqui no canal. Dito isso, vamos ascender aos céus e conhecer os anjos mais intrigantes do cristianismo. Mas antes de qualquer coisa, é necessário contextualizar o que de fato são anjos. Os anjos, segundo a tradição judaico-cristã, são seres espirituais criados por Deus para agir como seus mensageiros e ajudantes. Eles aparecem em diversos relatos bíblicos como servos fiéis, participando de eventos milagrosos e guiando a humanidade em direção a Deus. Segundo a arte medieval e contemporânea, costumam ser retratados com asas de ave, auréolas e uma aparência bela e luminosa. Às vezes também são representados como crianças, simbolizando pureza e inocência. E essas figuras são tidas como conservas de Deus, ou seja, companheiros espirituais dos seres humanos. Mas os anjos não são exclusivos da tradição cristã. Diversas religiões ao redor do mundo também acreditam em seres celestiais semelhantes, embora com nomes, aparências e funções diferentes. No pensamento judaico, os anjos são chamados de Malak, que significa literalmente mensageiro. Eles são entidades espirituais que servem como uma ponte entre Deus e a humanidade. São mencionados em diversos trechos da Torá e da literatura rabínica, além de estarem presentes no folclore judaico. Alguns deles possuem nomes conhecidos e fazem parte até de orações e rituais. E embora sejam altamente inteligentes, eles estão completamente subordinados à vontade divina. As suas funções são variadas, e dependendo da perspectiva humana podem parecer boas ou ruins. Tanto o budismo quanto o hinduísmo reconhecem seres espirituais conhecidos como devas. O tema tem origem no sânscrito divi, que significa brilhar, e define esses seres como luminosos ou radiantes. Eles são capazes de criar aparências ilusórias para interagir com outros planos de existência. E alguns devas têm hábitos semelhantes aos humanos, como comer e beber. No budismo especialmente, existe uma classificação bem detalhada desses seres, muito influenciada pelas estruturas do hinduísmo. Mas isso é só um resumo, eu vou fazer um vídeo inteiro da mitologia hindu em breve. No Islã, a crença em anjos é fundamental e muito influenciada por tradições anteriores, como o zoroatrismo. Os anjos são divididos entre os fiéis a Deus e os que se rebelaram, como Iblis, que se recusou a se curvar diante de Adão. Existe uma hierarquia entre eles, começando pelos 4 tronos de Deus, representados por formas de leão, touro, águia e homem. Em seguida vem os querubins e os 4 grandes arcanjos, Gibril, o mensageiro dos profetas, Micael, o provedor, Israel, o ceifador de almas de aparência imensa e aterradora, e Israfael, que tocará a última trombeta nos fins dos tempos. Eu não sei se eu pronunciei os nomes corretamente, mas de qualquer forma vai estar no fundo do vídeo para vocês poderem ler. Também há menção aos djinns, seres ambíguos que, embora não sejam anjos, compartilham características com os humanos, como livre-arbítrio, alimentação e mortalidade.
Para o Espiritismo, os anjos não são criações perfeitas desde o início, mas espíritos que evoluíram por méritos próprios após muitas existências e renúncias. Eles representam a fase mais avançada do desenvolvimento moral e espiritual, e suas formas são mais simbólicas do que físicas, expressando virtudes elevadas. Allan Kardec descreve esses seres como protetores e transmissores das vontades divinas, que agem por sabedoria e amor. O Espiritismo rejeita a ideia de que Deus criaria seres favorecidos sem esforço. Todos os anjos foram uma vez humanos em jornada, até atingirem o ápice da perfeição possível para a criatura. E por fim, na teosofia, os anjos são parte de um reino distinto da criação, com uma evolução própria diferente da humana. Charles Ledbetter aponta que os anjos não foram criados para servir os homens, embora muitas vezes ajudem com curas, proteção e inspiração. Entretanto, há uma classe chamada de anjos da guarda, que se conecta a uma pessoa no batismo e evolui com esse trabalho. Geoffrey Hodgson descreve os anjos como seres que vivem uma união plena com a consciência divina, sem sentimentos negativos como egoísmo ou raiva. Ele os classifica em 4 grupos ligados aos elementos clássicos: terra, água, fogo e ar. Muitos desses seres também são conhecidos como espíritos da natureza, como silfos, salamandras, dríades e ondinas, e estão envolvidos com processos naturais desde a formação de cristais até a manutenção cósmica. Mas creio eu que o conceito de anjo seja até hoje mais atrelado ao cristianismo. A classificação dos anjos no cristianismo passou por várias interpretações ao longo dos séculos, mas a mais influente de todas veio de um teólogo chamado Pseudo Dionísio, por volta dos séculos 4 e 5. Ele organizou os anjos em 3 hierarquias, cada uma com 3 coros, somando 9 ordens. Essa estrutura foi inspirada por referências bíblicas, como serafins em Isaías, os anjos que visitam Maria e as aparições durante a vida de Jesus, embora a Bíblia em si não ofereça uma hierarquia detalhada. A ideia era que os anjos superiores estivessem mais próximos de Deus, enquanto os inferiores interagissem mais com os humanos, mas Dionísio não foi o único. Vários outros pensadores cristãos ao longo da história também propuseram suas versões, desde São Clemente no século I até Dante Alighieri na sua Divina Comédia, passando por nomes como Santo Ambrósio, São Jerônimo, São Gregório Magno e São Tomás de Aquino. Todos eles apresentaram arranjos próprios dos 9 coros de anjos. Entretanto, as listas variam um pouco. Alguns incluem eons, outras trocam a ordem de virtudes e potestades, mas os nomes mais recorrentes sempre aparecem: serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, anjos e arcanjos. O que é mais fascinante nisso tudo é como a teologia cristã medieval se destacou a entender o papel e a função dessas entidades espirituais. E toda essa estrutura divina influenciou não só a arte e a filosofia da época, mas até hoje marca profundamente a visão que muitos têm do mundo celestial. E como eu disse, existem 3 principais tríades angelicais, onde a primeira tríade é composta pelos anjos mais próximos de Deus que desempenham suas funções diante do Pai, a segunda tríade é composta pelos príncipes da corte celestial e, por fim, a terceira tríade que é composta pelos anjos ministrantes, que são encarregados dos caminhos das nações e dos homens e estão intimamente ligados ao mundo material. E dada essa baita contextualizada, é hora de falarmos de cada tipo de anjo. A primeira tríade é composta pelos serafins, querubins e ofaíns, também conhecido como tronos. Os serafins são considerados os anjos mais elevados na hierarquia celestial, aqueles que estão mais próximos de Deus. Eles são descritos na Bíblia em Isaías 6:2, como criaturas com 6 asas, onde 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés e 2 para voar. E a palavra serafim vem do hebraico saraf, que significa queimar ou incendiar, o que pode ser uma metáfora para a intensa pureza ou ardor espiritual desses seres. Diferente dos anjos mensageiros, os serafins são mais associados à adoração direta e incessante da glória divina, proclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Embora alguns estudiosos argumentem que os serafins não deveriam ser chamados de anjos, pois o termo anjo implica em mensageiro, o próprio texto de Isaías mostra um serafim comunicando-se com o profeta, levando uma brasa do altar para purificá-lo. Isso indica que eles também interagem com os humanos em momentos sagrados e transformadores. Além disso, no livro de Apocalipse, aparecem criaturas semelhantes que glorificam a Deus continuamente, reforçando essa função litúrgica dos serafins. A aparência e o simbolismo dos serafins foram retratados
criados por diversos artistas ao longo dos séculos, quase sempre destacando suas múltiplas asas e o fogo divino que representam. Para a angelologia cristã, eles são os guardiões da pureza suprema, sempre voltados para Deus, cantando louvores sem cessar, numa espécie de adoração eterna no mais alto dos céus. Os querubins são criaturas celestiais descritas na Bíblia como seres espirituais com múltiplas asas e rostos, diretamente associados à presença e proteção de Deus. Eles aparecem pela primeira vez em Gênesis guardando a entrada do Éden com suas espadas flamejantes. Em Ezequiel, são descritos de forma mais complexa, com 4 rostos, sendo um de homem, um de leão, um de boi e um de águia, e corpos cheios de olhos e 4 asas. Essa imagem é muito distante da visão popular de querubins como bebês alados rechonchudos, uma representação renascentista que se espalhou pela arte ocidental, mas que não tem base nos textos bíblicos originais. No Templo de Salomão, os querubins decoravam portas, paredes e o Santo dos Santos, onde 2 deles ficavam sob a Arca da Aliança. Nessa função, eles eram representados como criaturas aladas, provavelmente inspiradas por seres mitológicos do Oriente Médio, como os Quirubu da Assíria, que seriam touros alados, ou Shedu, que seriam leões alados. E essas figuras simbólicas também eram vistas como guardiões, e isso reforçava o papel dos querubins como defensores do sagrado e da presença divina. A iconografia cristã ortodoxa associa os querubins ao tetramorfo, uma fusão simbólica dos 4 evangelistas, homem Mateus, leão Marcos, boi Lucas e águia João. Os tronos, também chamados de Ofanins, Erelins ou Sedes Dei, são uma classe angelical das mais elevadas dentro da angelologia cristã. Eles são mencionados por Paulo na carta aos Colossenses, como parte da estrutura espiritual criada por Deus por meio de Cristo. Acredita-se que estejam entre os seres celestiais que estão constantemente a serviço do trono divino, servindo como canais da justiça e da autoridade de Deus. Algumas interpretações os associam aos 24 anciãos do Apocalipse, que permanecem em adoração contínua, lançando suas coroas diante de Deus. Apesar dessa imagem consolidada no cristianismo, a associação dos tronos com figuras do judaísmo, como os Erelim ou Abalim, não é um consenso. No hebraico, Erelim pode significar valentes ou guerreiros, e sua função em Isaías 33:7 não coincide com sua natureza contemplativa e glorificadora dos tronos. Ainda assim, em algumas tradições esotéricas e místicas, os tronos são vistos como seres que sustentam o próprio trono de Deus, simbolizando estabilidade, ordem e julgamento espiritual. Seguindo para a segunda hierarquia, a segunda tríade conta com os anjos dominações, virtudes e potestades. As dominações são uma das 9 categorias de anjos descritas por Pseudo Dionísio e Santo Tomás de Aquino. Eles ocupam um alto escalão na hierarquia celestial e são responsáveis por organizar e comandar os anjos inferiores, garantindo que os decretos divinos sejam cumpridos com ordem e propósito. Diferente de anjos que interagem diretamente com os humanos, as dominações são mais voltadas à administração espiritual e ao governo do cosmos, funcionando como supervisores celestiais que mantêm tudo em equilíbrio. Pseudo Dionísio descreve essas entidades como completamente livres de servidão e dissimulações tirânicas, moldadas pela arquidominação, que representa a vontade pura e verdadeira de Deus. Já São Tomás reafirma essa estrutura na sua obra Suma Teologia. Passagens do Novo Testamento, como Efésios 1:20-21 e Colossenses 1:16, citam explicitamente essas dominações entre outras ordens angelicais, dando base teológica à crença de que elas são forças intermediárias entre Deus e os outros anjos, mantendo a hierarquia divina em funcionamento. As virtudes, por sua vez, têm como missão manter o equilíbrio divino ao removerem os obstáculos que os demônios colocam no caminho das nações rumo ao paraíso. Eles não apenas combatem essas influências malignas, mas também sustentam a ordem espiritual e fortalecem os anjos e seres humanos em sua jornada para Deus. Pseudo Dionísio descreve as virtudes como entidades marcadas por uma força espiritual firme e inflexível, sempre direcionadas à imitação da divindade. Elas não fraquejam diante dos desafios e sempre se mantêm fixas na arquivirtude divina, a fonte de toda virtude. Inspiradas por passagens do Novo Testamento, como já citado Efésios 1:20-21, as virtudes são vistas como intermediárias que refletem a luz divina para os anjos inferiores e o mundo, assegurando que a influência celestial alcance até os níveis mais baixos da criação.
As potestades formam uma espécie de polícia celestial e são encarregados de manter a ordem no universo através da força e da disciplina espiritual. Esses anjos são vistos como guerreiros do plano divino, e são possivelmente os mesmos que, liderados por Miguel, expulsaram Lúcifer e seus seguidores do céu, como descrito no livro do Apocalipse. Na obra Hierarquia Angelical, Pseudo Dionísio afirma que as potestades compartilham de forma harmoniosa as qualidades das dominações e virtudes, mas com uma força ativa voltada à ordem e justiça. Elas não usam seus poderes de forma arbitrária, mas sim para atrair os seres inferiores ao bem, sempre imitando o arquipoder, ou seja, Deus. São citadas nas escrituras como em Efésios 1:21 e Colossenses 1:16, entre as forças celestiais que governam a criação. Agora, para finalizar as hierarquias de vez, falaremos da terceira tríade, com os principados, os arcanjos e os anjos. Os anjos principados também fazem parte da hierarquia angelical descrita por Pseudo Dionísio e confirmada por Santo Tomás de Aquino. Eles são considerados guardiões de grandes coletivos, como nações, cidades, igrejas e arquidioceses. E segundo a obra Hierarquia Celeste, eles possuem autoridade para governar com harmonia e sabedoria, guiando os outros seres celestes com base no exemplo do Principado Supremo, que é Deus. São Miguel Arcanjo, por exemplo, é frequentemente citado como um principado protetor de Israel e posteriormente da Igreja. Na Bíblia, especialmente em Daniel 10, encontramos evidências desse papel quando o príncipe do reino da Pérsia resiste a um anjo por 21 dias, até que Miguel intervém. E esse trecho é interpretado como uma batalha espiritual entre forças angelicais que protegem diferentes territórios. No Novo Testamento, os principados são mencionados nos já citados Efésios e Colossenses, como entidades espirituais superiores criadas por Deus. Apesar de algumas interpretações associarem esses principados a demônios, o contexto bíblico e a tradição católica sustentam que são anjos responsáveis pela ordem espiritual das nações. Além da teologia e da Bíblia, a tradição católica também relata aparições desses anjos, como no caso do anjo de Portugal, que apareceu à irmã Lúcia de Fátima, ensinando orações e preparando as crianças para as visões marianas. Também é atribuído a São Miguel o papel de líder do exército celestial em eventos como a Batalha de Ourique, onde teria ajudado os portugueses a vencer. Hoje, São Miguel é considerado padroeiro de vários lugares, como Vaticano, França, Alemanha e Ucrânia, sendo representado como defensor da fé e protetor dos fiéis. Os arcanjos são considerados os anjos mais elevados da hierarquia celestial, sendo mencionados tanto em tradições judaicas quanto cristãs. A Bíblia cristã fala explicitamente do termo arcanjo apenas 2 vezes, sempre referindo-se a Miguel. Apesar disso, a tradição reconhece outros nomes como Gabriel e Rafael, enquanto textos apócrifos e o misticismo judaico mencionam mais 4: Uriel, Salatiel, Jegudiel, Baraquiel, entre outros nomes. A Igreja Católica aceita oficialmente apenas os 3 que aparecem nas Escrituras, Miguel, Gabriel e Rafael, enquanto a Ortodoxa venera até 7 ou 8 nomes. No judaísmo, a ideia dos arcanjos se desenvolveu especialmente após o exílio babilônico, com destaque para Miguel, Gabriel e Metatron no misticismo cabalístico. Embora o Antigo Testamento não use o termo arcanjo de forma explícita, figuras angelicais aparecem com papéis importantes durante o texto, principalmente em livros apócrifos como o livro de Enoque, que foi fundamental para nomear os 7 arcanjos e suas funções específicas, influenciando tradições posteriores. No cristianismo, Miguel é visto como guerreiro e defensor da fé, Gabriel como mensageiro divino e Rafael como curador. Na tradição ortodoxa, é criado ícones e realizado festas litúrgicas para cada arcanjo, onde existem representações simbólicas específicas de cada um deles, como lanças, espelhos e jarros. E essa lógica se expande para as mais diversas religiões, como é o caso das Testemunhas de Jeová, que identificam Jesus como sendo o próprio arcanjo Miguel. E por fim, os anjos, que são considerados os mensageiros celestes mais próximos da humanidade, ocupando o último degrau da hierarquia angélica. Segundo a tradição hebraica, esses seres aparecem frequentemente como emissários de Deus, entregando ordens divinas e intervenções sobrenaturais ao longo das Escrituras. Na Bíblia, eles são descritos com diversos nomes, como mensageiros de Deus, filhos de Deus e os santos, e isso destaca sua conexão direta com o plano divino. Além do papel de mensageiros, os anjos possuem uma série de habilidades sobrenaturais. Eles podem se tornar invisíveis ou visíveis conforme desejam, voar, realizar milagres
milagres e até consumir oferendas com um simples toque de fogo. Eles são feitos de luz e fogo, como mencionado nos livros de Jó e Salmos, e sua presença é inconfundível e marcada por uma beleza divina que os diferencia de qualquer ser humano comum. E dentro dos anjos, existem 3 menções especiais feitas na Bíblia com 3 anjos com alcunhas específicas. O anjo da guarda é o tipo de anjo mais próximo da humanidade. Inspirado no conceito zoroastrista do Fravaxi, esse anjo é designado para acompanhar cada pessoa desde o nascimento, protegendo contra o mal e guiando-a espiritualmente. Seu papel é fortalecer corpo e alma, incentivando atitudes virtuosas conforme a vontade divina. Embora discreto, o anjo da guarda é visto como uma presença constante na vida de todos, intercedendo silenciosamente. Já o anjo do Senhor é uma figura peculiar nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento. Ele não aparece como apenas mais um mensageiro, mas como uma manifestação divina direta. Em algumas interpretações, é o próprio Deus aparecendo em forma angelical, o que teólogos chamam de teofania, ou em alguns casos, cristofania. Um ótimo exemplo dessa manifestação foi o anjo que Jacó lutou naquela passagem bíblica. Eu não lembro o número de cor, mas eu vou deixar no fundo do vídeo o versículo correto. Além disso, em algumas correntes esotéricas, esse anjo também é conhecido como o anjo da presença, sendo descrito como uma forma de pensamento que representa Cristo durante a Eucaristia, carregando sua consciência e bênçãos. E é claro que não dá para falar de anjo sem mencionar o anjo caído Lúcifer. Segundo muitas tradições cristãs, ele teria sido um querubim de altíssimo posto que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu pelo arcanjo Miguel. No entanto, há quem conteste essa visão, com muitas correntes teológicas e as testemunhas de Jeová que argumentam que o nome Lúcifer citado na Bíblia, na verdade se referia ao rei Nabucodonosor II da Babilônia, e não a Satanás diretamente. Mesmo assim, a imagem de Lúcifer como um anjo caído permanece forte na cultura popular e religiosa até os dias de hoje. Mas eu não vou me aprofundar mais nesse tema nesse vídeo, até porque tem o vídeo do iceberg do cristianismo e dos demônios do cristianismo que disseca muito mais sobre o assunto. Depois de contextualizar e falar da hierarquia angelical, vamos falar de alguns anjos. Este número que você ligou não recebe chamadas ou não existe. Se você não pulou a intro do vídeo, deve ter percebido minha admiração especial pelo Arcanjo Miguel, então nada mais justo que começarmos por ele. São Miguel Arcanjo é retratado como um grande defensor da fé e da igreja, um guerreiro celestial que luta contra o mal desde os tempos bíblicos. Seu nome, Micael, significa quem é como Deus, e essa pergunta retórica expressa seu papel como opositor direto de Lúcifer. Na Divina Comédia de Dante, ele é citado em meias ladainhas do purgatório, sendo invocado logo após Maria e antes de Pedro e dos santos. O próprio Dante descreve o confronto entre Miguel e Lúcifer, retratando como comandante supremo das forças celestes que derrota os anjos caídos com sua espada flamejante. Uma das histórias mais marcantes ligada a São Miguel aconteceu em 1884 com o Papa Leão XIII. Após celebrar a missa, o pontífice teria tido uma visão aterradora de demônios atacando a igreja e presenciou a intervenção poderosa de São Miguel expulsando essas forças sombrias. Impactado pela visão, o Papa escreveu ali mesmo uma oração especial ao arcanjo e pediu que fosse recitada ao fim de cada missa. Embora tenha caído em desuso com o tempo, essa oração foi revivida por São João Paulo II, que encorajou os fiéis a usá-la como proteção contra as forças do mal. Eu vou deixar essa oração no fundo do vídeo caso alguém queira pausar e ler. E até os dias de hoje, São Miguel, com sua espada erguida, continua sendo símbolo da justiça divina. Falado de São Miguel, é necessário falar dos seus irmãos Gabriel e Rafael. Gabriel e Rafael são dois dos arcanjos mais famosos das tradições abraâmicas, cada um com papéis únicos na tradição cristã. Gabriel é conhecido como mensageiro de Deus, aquele que leva revelações e anuncia eventos sagrados. Ele aparece no livro de Daniel explicando visões proféticas e depois retorna no Novo Testamento para anunciar os nascimentos de João Batista e de Jesus à Virgem Maria. No Islã, Gabriel, conhecido como Jibril, é o anjo que revelou o Corão a Maomé, sendo considerado o espírito da verdade, essencial na formação do islamismo. Já Rafael é o arcanjo da cura, e o nome dele significa literalmente Deus cura.
Ele aparece no livro de Tobias ajudando o jovem Tobias numa jornada e curando a cegueira de seu pai com o fel de um peixe. Ele também é o padroeiro dos viajantes, dos doentes e até dos apaixonados. Em tradições islâmicas, Rafael, conhecido como Israfil, tem um papel apocalíptico. Ele é quem tocará a trombeta anunciando o juízo final. Ou seja, enquanto Gabriel comunica as mensagens divinas, Rafael tem a missão de restaurar e transformar, seja por cura ou por julgamento. Os 3 arcanjos são considerados anjos canônicos na Bíblia cristã, mais precisamente a do catolicismo, mas existe uma série de outros anjos um tanto desconhecidos em outras tradições religiosas. E como o vídeo é exatamente sobre isso, vamos trazer alguns deles. Cassiel é uma entidade misteriosa dentro da tradição judaico-cristã, especialmente na Cabalá. Diferente da maioria dos anjos, ele não é conhecido por interferir nos assuntos humanos, mas sim por observá-los silenciosamente. Chamado também de Anjo da Solidão e das Lágrimas, ele está ligado à morte de reis e ao planeta Saturno. Alguns textos antigos o associam a poderes mágicos capazes de causar destruição, afastar inimigos e até provocar a queda de poderosos. O seu nome aparece em feitiços e amuletos antigos, e é escrito de várias formas, como Caxiel, Cavaziel e Cafaciel. Na Cabalá, Caziel é visto como um dos 7 arcanjos ligados aos 7 céus, embora outras tradições falem em 10 céus com 10 classes angelicais. Ele também é relacionado ao controle da lua e a uma técnica mística de teletransporte. Algumas correntes esotéricas dão a Cassiel um lugar importante como anjo da presença e temperança, com autoridade sobre os céus superiores. Uriel, cujo nome significa chama de Deus, é um dos arcanjos mais misteriosos da tradição judaico-cristã. Embora não apareça com destaque na Bíblia canônica, ele é mencionado em textos apócrifos e místicos como o de Enoque e o 2º livro de Esdras. Nessas obras, Uriel surge como uma figura poderosa que intercede pela humanidade diante de Deus, entrega revelações proféticas e orienta grandes nomes como Noé, Esdras e até Abraão. Em visões mais esotéricas, Uriel é visto como regente do sol, anjo do domingo, patrono das artes e portador da sabedoria divina, e também é representado com um livro nas mãos. Ele é descrito como o espírito mais perceptivo do céu, segundo o poeta John Milton em Paraíso Perdido, e também como responsável por revelar a iminência do dilúvio a Noé. Em algumas versões apocalípticas, ele é quem guarda a chave do inferno e abrirá os portões no fim dos tempos. Além disso, Uriel foi associado ao episódio das 10 pragas do Egito, protegendo os lares dos hebreus marcados com sangue. Uriel também aparece em tradições variadas com nomes diferentes, como Auriel, Nuriel ou Panuel, e já foi identificado como serafim, querubim e até o anjo da morte. Agora, no ocultismo, ele costuma ser ligado à cor verde e é descrito como uma chama sagrada. Jeremiel, também conhecido por variações como Eremiel e Remiel, é um arcanjo mencionado em textos apócrifos e deuterocanônicos, especialmente no 2º livro de Esdras, onde aparece respondendo às dúvidas do profeta sobre o céu e o inferno. Embora seu nome não seja unânime em todos os manuscritos, sua figura é aceita pela Igreja Ortodoxa e faz parte da tradição dos 7 arcanjos venerados por essa vertente cristã. No Apocalipse de Sofonias, Jeremiel se apresenta como o anjo que guarda o abismo e o Hades, responsável por conter as almas desde o dilúvio até o fim dos tempos. Na tradição judaica pré-cristã, Jeremiel era associado ao Sheol, o mundo dos mortos, onde confortava as almas justas que aguardavam a vinda do Senhor, numa função semelhante ao conceito grego do Elísio. Já no imaginário cristão posterior, o seu papel evolui para o guardião celestial, dividindo o ofício de porteiro do paraíso ao lado de São Pedro. Jeremiel é descrito como uma figura de transição entre mundos, aquele que guia as almas na travessia entre a vida e a eternidade, mantendo uma presença firme tanto no julgamento quanto no consolo dos mortos. Ramiel, cujo nome pode significar trovão do Senhor, ou em outras versões misericórdia de Deus, aparece com diferentes interpretações nos textos religiosos. No livro de Enoque, ele é citado como um dos anjos que caíram ao se relacionarem com mulheres humanas, desobedecendo às ordens divinas e ensinando conhecimentos proibidos. Nesse contexto, Ramiel é o 6º nome da lista dos chefes desses anjos caídos, frequentemente confundido com Azazel, mas com uma identidade distinta. A versão caótica de Ramiel destaca sua participação na rebelião angelical, algo que contrasta com suas descrições mais benevolentes em outras tradições. Já na tradição cristã e em certos textos apócrifos como 4 Esdras e 2 Baruque, Ramiel é retratado como um arcanjo ligado à esperança, às visões divinas e à condução das almas dos justos ao paraíso.
Ele também é apontado como responsável pela destruição do exército de Sennacherib e por transmitir instruções dos 7 arcanjos principais. Azrael é um arcanjo associado à justiça no Islã e identificado como o anjo da morte nas tradições judaico-cristãs. Seu nome em árabe, Azrael, significa aquele a quem Deus ajuda, e ele também é chamado de Samael ou Sariel em algumas vertentes cristãs. Apesar do Alcorão nunca mencioná-lo pelo nome, ele é comumente reconhecido como Malak al-Maut, o anjo responsável por retirar as almas dos corpos quando chega a hora. Azrael é retratado como um ser imponente com múltiplas faces, milhares de asas, olhos e línguas, simbolizando sua conexão direta com todos os seres humanos. Segundo a crença islâmica, ele só age por ordem de Deus e é auxiliado por anjos subordinados que o ajudam nessa missão. Ao longo da história, Azrael foi citado em vários textos religiosos e apócrifos, como o Apocalipse de Pedro e o Al-Qiyama. No misticismo judaico, o seu nome aparece em encantamentos antigos da Mesopotâmia, e ele chega a ser associado ao mal em algumas vertentes. No Islã, ele é um dos 4 arcanjos principais, ao lado de Gabriel, Miguel e Rafael, e há narrativas que relatam seu encontro com profetas como Moisés e Maomé, sempre de forma respeitosa e simbólica. Até no folclore, acredita-se que Azrael aparece aos santos de formas belas e reconfortantes, preparando-os para a morte. No Ocidente, a sua figura influenciou a literatura e a arte, sendo comparado ao ceifador em algumas obras, mas sempre mantendo um ar mais espiritual do que maligno. Samael é frequentemente associado à justiça severa e à morte, e seu nome significa veneno de Deus, e ele aparece como um anjo executor da ira divina. Na Kabbalah, é uma das manifestações do poder de Deus, ligado à esfera de Geburah, que representa a severidade e julgamento. Ele seria o encarregado por aplicar a justiça divina, sendo responsável tanto por castigos quanto por eventos marcantes, como a morte de milhares de soldados assírios, a luta com Jacó e o episódio do sacrifício de Isaac. Mesmo com essa imagem sombria, ele é visto como uma emanação da vontade divina, sem livre-arbítrio, e age apenas conforme a ordem de Deus. Nas vertentes gnósticas do cristianismo, Samael é identificado como um dos nomes do Demiurgo, o criador imperfeito do mundo material, também chamado de Yod-Baoth. Nessa tradição, ele aparece como um ser arrogante e cego, simbolizado por uma serpente com rosto de leão. Já no cristianismo canônico, muitos associam Samael a Lúcifer, o anjo caído. E para terminar o vídeo, falaremos de Metatron, o anjo considerado o mais poderoso de todos os textos sagrados. Metatron é um anjo super importante nas tradições místicas judaicas, cristã e islâmica, conhecido como anjo supremo e o mediador entre Deus e a humanidade. Na Kabbalah, ele é frequentemente associado a Enoque, o patriarca bíblico que teria sido transformado nesse ser celestial após sua ascensão aos céus. Metatron é visto como escriba divino, responsável por transmitir as ordens de Deus para os outros anjos. O seu nome pode significar guardião da vigia ou protetor, e na numerologia hebraica é equivalente a El Shaddai, reforçando sua ligação direta com o poder divino. Ao longo da Bíblia e textos místicos, Metatron aparece como aquele anjo poderoso que guiou os hebreus, impedindo o sacrifício de Isaac e até foi o anjo da morte na última praga do Egito. Em algumas versões, ele é identificado como o anjo que lutou com Jacó e o porta-voz divino no Apocalipse. Apesar da confusão com outras figuras como o Arcanjo Miguel ou até mesmo Cristo, Metatron é uma manifestação teofânica de Deus, ou seja, uma forma de Deus se mostrar diretamente, sendo considerado mais próximo da divindade primordial. E com isso, finalizamos o vídeo. Hora de ir para as considerações finais. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Esse vídeo finalmente encerrou a saga do cristianismo aqui no canal, e por mais que eu adore esse tema, eu acho que tá na hora de partir para outros assuntos. É claro que eu não vou deixar de falar da mitologia cristã aqui, mas esse vídeo encerra um ciclo. Eu tô pensando em compilar todos esses vídeos da saga e lançar um vídeo gigante aqui no canal no formato de documentário para vocês, mas vamos ver esse assunto em breve. De qualquer forma, eu vou deixar todos os vídeos da saga na descrição do vídeo, caso vocês queiram assistir. Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, o seu comentário, sua inscrição aqui no canal. E caso queira ajudar o canal a crescer ainda mais, faça sua doação no LivePix, no comentário fixado ou no link da bio. E não se esqueça de hypar o vídeo. Por hoje é só, um abraço do seu Mano Sandman e até o próximo vídeo. Eu disse que você não tem mão! O quê?